o STF e o MP. O Supremo Tribunal Federal, STF, e o Ministério Público, MP, são dois dos principais órgãos do sistema de justiça no Brasil. Ambos têm papéis fundamentais na garantia da legalidade e da proteção dos direitos dos cidadãos. O STF é o mais alto tribunal de justiça do Brasil e tem a responsabilidade de interpretar e aplicar a Constituição Federal. Ele é composto por 11 ministros, escolhidos pelo Presidente da República com a aprovação do Senado Federal. O STF é responsável por julgar recursos de decisões de tribunais inferiores e lidar com questões relacionadas às relações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, o STF é responsável por julgar crimes cometidos por autoridades federais e casos envolvendo relações internacionais. O MP, por outro lado, é o órgão encarregado de representar a sociedade na defesa da legalidade e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ele é composto por membros nomeados pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, com mandato de 2 anos. O MP tem a responsabilidade de investigar e processar crimes, bem como defender os interesses da sociedade em processos judiciais e administrativos. O STF e o MP trabalham juntos para garantir a justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos. O MP é responsável por investigar e processar crimes, enquanto o STF é responsável por julgar os casos. Além disso, o MP tem a função de defender os interesses da sociedade e os direitos individuais, enquanto o STF é responsável por interpretar e aplicar a Constituição Federal. É importante destacar que os dois órgãos possuem independência funcional, ou seja, atuam de forma autônoma, sem interferência de outros poderes. Esta independência é fundamental para garantir a imparcialidade e a isenção na busca pela justiça. Em resumo, o STF e o MP são dois dos principais órgãos do sistema de justiça no Brasil, com papéis fundamentais na garantia da legalidade e da proteção dos direitos dos cidadãos. Eles trabalham juntos para garantir a justiça, com independência funcional para garantir a imparcialidade e a isenção na busca pela justiça. O sistema de freios e contrapesos é um mecanismo político que busca equilibrar e limitar o poder do Estado, garantindo a liberdade e os direitos individuais. Ele é baseado na ideia de que o poder deve ser dividido entre diferentes instituições e ramos do governo, de forma que nenhum deles tenha poder suficiente para dominar os outros. O sistema de freios e contrapesos é composto por 3 principais elementos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um desses poderes tem suas próprias funções e responsabilidades, e eles são projetados para limitar e controlar o poder uns dos outros. Por exemplo, o poder executivo é responsável por implementar e executar as leis, mas ele é limitado pelo poder legislativo, que tem a capacidade de criar e modificar as leis. Além disso, o poder judiciário tem a responsabilidade de interpretar e aplicar as leis, incluindo a revisão das ações do poder executivo e legislativo. Outro aspecto importante do sistema de freios e contrapesos é a independência funcional das instituições, ou seja, cada poder atua de forma autônoma, sem interferência de outros poderes. Isso garante a imparcialidade e a isenção na busca pela justiça. Em resumo, o sistema de freios e contrapesos é um mecanismo político que busca equilibrar e limitar o poder do Estado, garantindo a liberdade e os direitos individuais. Ele é composto por 3 principais elementos: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um com suas próprias funções e responsabilidades, projetados para limitar e controlar o poder uns dos outros e contar com independência funcional das instituições. A questão do titular da ação penal se refere à pessoa ou instituição que tem o direito de propor uma ação penal, ou seja, de acusar alguém de cometer um crime. No sistema processual penal brasileiro, existem 3 principais titulares da ação penal: o Ministério Público, MP, a vítima e a sociedade. O Ministério Público é o principal titular da ação penal no Brasil. Ele é uma instituição independente e autônoma, que tem a responsabilidade de defender os interesses da sociedade e garantir a aplicação da lei penal. O MP tem o poder de investigar crimes, acusar os responsáveis e representar a sociedade em juízo. A vítima também pode ser titular da ação penal em alguns casos, especialmente quando o crime foi cometido contra sua pessoa ou seus bens. Nesse caso, a vítima tem o direito de acusar o responsável e participar do processo como parte civil.
Por fim, a sociedade também pode ser titular da ação penal em casos de crimes considerados de grande gravidade, como os chamados crimes hediondos e crimes de lesa pátria. Nesses casos, a sociedade é representada pelo Ministério Público e o processo é público, ou seja, qualquer pessoa pode acompanhar o andamento do processo. Em resumo, a questão do titular da ação penal se refere à pessoa ou instituição que tem o direito de propor uma ação penal no Brasil. O Ministério Público é o principal titular da ação penal, mas a vítima e a sociedade também podem ser titulares em alguns casos específicos.